Bom, pessoal, dando continuidade, né? Eu acho que a parte ali do Cleiton, a fala da Bárbara, é de extrema importância para a gente entender, né? Fazer a conexão de toda a engrenagem. E é importante a gente trazer uma pessoa de fora para poder a gente reforçar tudo aquilo que a gente fala e todos os dias, tudo que está escrito, tudo que a gente luta todo dia, né? Eu acho que é importante para a gente dar uma oxigenada no nosso conhecimento. E aí, para diferenciar mais ainda o evento, eu consegui trazer o Breno. O Breno, ele é especialista em desenvolvimento pessoal, então a gente espera que ele dê uma oxigenada, agite vocês e também traga uma perspectiva diferente. Eu acredito que a gente não vai sair daqui o mesmo hoje. Bem-vindo, Breno. Valeu, valeu. Bom dia, galera. Vocês estão bem demais? Valeu, valeu. Queridos, eu quero fazer alguns combinados com vocês. Ontem eu saí daqui apaixonado pela turma que estava aqui. E o combinado que eu quero é que hoje seja melhor do que ontem. Quem está comigo? Ixi, 5 pessoas. Vamos lá, de novo. Quem está comigo para fazer de hoje um dia melhor do que ontem, diga eu. Top. Agora eu tenho uma perguntinha. Quem já foi ao teatro aqui? Poucas pessoas. Sabe quando você vai ao teatro? Eu costumo falar teatro, né? Quando você vai no teatro e aí chega aquele momento que o artista que está lá na frente, ele acende a luz, virado para a plateia e fala: pessoal, agora a gente vai chamar um convidado para vir aqui na frente. E aí a gente que está na plateia, a gente senta, a gente nem respira, né? Enquanto ele vai passando. E esse é o momento, queridos. De eu trazer alguns convidados para vir aqui na frente e passar vergonha comigo. Quem gosta de passar vergonha, levanta a mão e diga eu. Ninguém, né? Ninguém. E aí eu tive um super aprendizado ontem. O aprendizado foi muito melhor do que eu escolher as pessoas para virem, porque eu tenho um olho clínico. Eu escolho os sem ritmo, eu escolho os escambalhados e tudo. Vocês vão me ajudar a escolher. Então eu preciso de 2 pessoas, que a voz do povo é a voz de Deus, para vir aqui na frente. Quem vocês escolhem? Não pode ser essa galera aqui. Não pode ser. Quem vocês escolhem? Qual é o nome da primeira pessoa? Quem? João? João? Você é o João? Quem? Você? Você é o João? João, vem cá, João! Pra fazer o amiguinho passar vergonha, todo mundo se manifesta, né? Outra pessoa. Vem, João, o senhor vai vir aqui, querido. Mais uma pessoa, agora uma mulher. Quem vocês escolhem? Se vocês não escolherem, eu escolho. Qual o nome dela? Seu? Não vem, não? Uma mulher. João, quem você escolhe? Vingança é um prato que se come frio. Ah, ela apontou, ela vem, né? Queridos, a dinâmica vai ser a seguinte. Eu vou deixar vocês sentados por enquanto, só para vocês poderem entender qual que vai ser a lógica, porque quem fica lá atrás não vê a gente. Vocês vão ter um desafio muito simples. Tá rolando uma musiquinha animada e a gente precisa fazer essa galera repetir o que a gente faz. Então vamos ensaiar, ainda sentados, olha só. O que eu fizer, vocês vão fazer, beleza? Vocês me imitam, vai, a parte que vocês fazem igual eu, ó. Os coordenados, tem gente que vai para um lado, eu tô indo para o outro e tudo. Agora aqui, ó. Fácil. É super fácil. Agora, pronto, chega? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão ficar em pé daqui a pouco, calma ainda. E aí eles vão tentar colocar energia para vocês dançarem. A coreografia que vocês quiserem. Ontem rolou dança da bundinha, rolou uma loucura. Misael humilhou ontem. Então, fica em pé, galera. Todos em pé, todos em pé. Morreram. Deixa eu ver se a mão tá gelada. A minha tá super gelada, deixa eu ver se a mãozinha tá gelada. Tá nada, tá tranquilo. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Como nós somos cavaleiros, as damas começam. A dama ou o João começa? Quem começa? O João? Beleza. Jesquete, onde que aumenta aqui? Onde que aumenta o som? Pode aí aumentar o som? Tora o pau. Com vocês, palmas pro João! João, acaba com tudo, cara. Só dança, só dança. Aê, muito bem, muito bem. Tá indo bem, João? Opa! Vai, João, arrebenta a cara!
Palmas pro João! Como é seu nome? Amanda? Agora com vocês, diretamente de Nova York, Amanda! Vai, Amanda, arrebenta, cara! Gente, é pra imitar, passa a mãozinha, faz tudo. Vai, Amanda, vambora! Eu escolhi os melhores hoje! Boa! Vai, Amanda, se solta! Uhul! Eita, bagaceira! Palmas pra Amanda! Agora, calma, que não acabou ainda. Agora a gente vai votar quem teve a melhor performance. Palmas pro João! Ó. Palmas pra Amanda. João! Amanda! É igual, tá igual, tá igual. Os dois venceram, palmas pros dois. Vocês ganharam o direito de passar vergonha. Pode voltar pro seu lugar, muito obrigado. Pode deixar a musiquinha, pode deixar a musiquinha. Bota aqui a apresentação para nós, por favor. Queridos, muito bom dia para todos de novo. Por que eu armei essa confusão aqui, essa bagunça? Depois de uma palestra séria de um cara como o Cleiton, com um blazer daquele, com a meia azul. Meu amigo, aí eu venho e arrebento com tudo, né? A ideia, meus amigos, é a gente mudar o estado emocional. Eu vi que vocês estavam meio concentrados ali, com a energia um pouco mais baixa, e aí, querendo ou não, já dá um sono, a gente bota o ar-condicionado ali no menos 15 para os ânimos ficarem mais acordados ou para vocês não dormirem. Mas isso daqui é extremamente intencional, porque se eu entrasse para falar de motivação com vocês naquele estado, a receptividade ia ser completamente diferente. E aí eu quero trazer isso como recurso para vocês. Todo dia, vocês podem mudar o estado emocional de forma intencional. Então aquele dia, sabe? Aquele dia que você acorda meio borocochô, meio triste, bota uma música dessa aí, cara. Bota a música dessa, fica meio doido, dança sozinho. Eu dei esse exemplo ontem. Teve um dia que eu acordei e eu tava mal-humorado, aí a mulher falou, acordou com a pá virada, falei, fala comigo. Não, diabo, enjoada. E aí, cara, isso eram umas 7 horas da manhã, quando deu umas 10, 11 horas, eu falei, bicho, o que tá acontecendo comigo? Que loucura é essa? Aí peguei meu fone de ouvido, eu tenho um privilégio de trabalhar de casa, a gente é home office e só sai para atender os clientes. E aí eu coloquei um fone de ouvido e botei uma música dessa. Se não me engano, isso aqui é Roof Time, o nome dessa banda, né? Dessa parada. Eu amo. E aí eu coloquei uma música dessa no 12, fone de ouvido e tranquei no quarto e eu, é isso aí, cara, bora dominar o mundo. Ou seja, intencionalmente eu mudei o meu estado emocional. Isso está à disposição de vocês. Tem um estudo, se não me engano, é da Amy Cuddy. Ela fez um estudo, ela é neurocientista de Harvard, e ela postulou que se os nossos estados emocionais, eles mudam a nossa fisiologia, ou seja, se quem está depressivo naturalmente tende a ficar mais recolhido, com uma linguagem corporal mais recolhida, será que o inverso também vale? Será que se eu mudar minha linguagem corporal, eu consigo mudar os meus estados emocionais? E ela conseguiu validar através de uma tese que, se você ficar por 2 minutos, repitam comigo, 2 minutos. 2 minutos. Só quem tá vivo, 2 minutos. 2 minutos. Agora quem tá com vontade, 2 minutos. 2 minutos. Quem tá super animado, 2 minutos. 2 minutos. Eita, povo mentiroso da gota. Enfim, por 2 minutos, se você mudar a sua linguagem corporal, ou seja, posição ali de autoconfiança, peito levemente estufado, igual o João, cara, aqui na frente. O que foi aquilo, João? Palmas pro João de novo, meu Deus. João, você acabou de se lascar. Ontem eu peguei tanto no pé do Misael que veio aqui na frente. Vou pegar no seu pé muito, tá, João? Pode? Tamo junto. Então, se a gente fizer igual o João, de linguagem corporal por 2 minutos aqui, queixo levemente elevado, uma postura assim de autoconfiança, a gente começa a mudar os nossos estados emocionais. Isso é um recurso que está à nossa disposição. Então vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar de motivação e o tema dessa palestra é Você Pode Mais. Eu quero ensinar algo para vocês hoje que não ensinei para os abençoados de ontem. O nome desse negócio que a gente vai fazer é High Five. O que é High Five? Toda vez que eu falar, dá um High Five, você vai fazer assim, ó, bate na mão do coleguinha. Tum, devagar. Por isso você quer essa força não. Pode ser assim, ó, calma, louca. Então, quando eu falar, dá um high five e fala tal coisa, vocês vão fazer isso, beleza? Então, vira pro lado, dá um high five no seu amiguinho e fala assim, você pode mais. Quem tá sozinho como a Evelyn,
Agora vira pro outro lado e fala, você pode mais, cara! Aí, Amanda, fala pra mim, Amanda. Meu Deus, Amanda só ri, gente. Meus amores, meu nome é Breno Rueda. Quando a Jéssica me trouxe o convite de fazer uma palestra, falei, cara, o que eu vou falar sobre motivação? E aí eu entrei lá no ChatGPT e ele criou essa palestra pra mim. Mentira, foi a mesma piada que eu fiz ontem. Eu achei divertido. E aí eu entrei dentro de alguns conteúdos que eu tenho e eu pensei, cara, por que não trazer um pouco do que eu fiz na minha vida para dar certo até aqui, para inspirar as pessoas? E honestamente, se eu conseguir avançar um pouquinho na vida, qualquer um vai conseguir. De verdade. Quem sou eu? Sou pai, marido, filho de Deus. Tenho uma esposa linda que estava aqui ontem, Dona Carol. Tenho um casal de filhos, o Lucas e a Alice. Lucas de 5 anos. Ontem a gente foi no parquinho e eu acho que eu fiquei com inveja da Bárbara. Que de antes de ontem para ontem ela não dormiu, com um filhinho com febre, 2 aninhos, não sei o quê. E aí eu passei a madrugada como a Bárbara. A gente saiu da escola, moramos lá em Águas Claras, e a gente foi num parquinho. E aí o Lucas estava naquele brinquedinho que você vai andando assim, só que o Lucas, velho, 5 anos, piquititico. Não tem como ser muito alto com um pai dessa altura, né? E aí ele caiu em cima do braço. Ai, papai, e tudo. Eu falei, cara, deixa eu ver se quebrou alguma coisa, né? Só que não, ele estava conseguindo movimentar. Falei, vamos para casa, toma um banho, se realmente não melhorar, a gente vai no médico. No caminho para casa ele dormiu. E aí quando a criança dorme fora do horário e acorda às 9 horas da noite, nunca mais ela quer dormir. E aí a gente foi até umas 10h30, aí deitei com ele, caraca, não queria dormir, reclamando, dei um remedinho lá pra ele. Eu treino capoeira, então tem aquelas bandagenzinhas, né, de colocar. Coloquei no braço dele e falei, filhão, vai melhorar, a gente orou e tudo. E ele passou a madrugada inteira acordando. A madrugada toda acordando, uma maravilha. A última vez que eu olhei no relógio era 5 horas da manhã. Falei, que alegria falar de motivação agora de manhã, sem ter dormido. É por isso que eu tô de óculos, para disfarçar um pouquinho as olheiras. Ontem eu tava sem óculos, não é, Evelyn? Com 2 L's e Y? Não. Não, é como? 2 L's, mas é I. I. Evelyn. 2 L's e I. Então, meus amores, esse sou eu sou empresário no Método Vender, é uma empresa de treinamentos de vendas que a gente criou em 2020. 2021, eu e a esposa, somos sócios no casamento, na vida e na empresa. Um negócio muito fácil, recomendo que vocês façam isso. Ó, quem é casado aqui? Casamento geralmente não dá problema, geralmente não tem discussão, é um negócio mais tranquilo, né? Então arrume outro problema, faça uma sociedade com seu marido. Você vai ver o que é alegria. Você vai ver. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, não é? Quer se desenvolver pessoalmente? Faça isso. Você vai ter que virar um monge, praticamente. A gente já atendeu mais de 1.000 empresas, 1.500 empresas aí nos últimos 5 anos e a gente conseguiu aumentar a nossa renda entre 7 e 10 vezes. Eu coloquei 10 ali porque fica mais bonitinho. Quem aqui gostaria de aumentar a sua renda em 2 vezes, dobrar a sua renda? Poucas pessoas, amém. Quem gostaria de quintuplicar a sua renda? Ganhar 5 vezes mais. 5 vezes mais se eu ganho 2, eu vou ganhar 10. Se eu ganho 5, eu vou para 25. Se eu ganho 50, igual essa galera aqui, eu vou para 250 mil. E quem gostaria de aumentar a sua renda em 10 vezes? Diga, eu! Falou de dinheiro, você se manifesta, né? Povo mercenário, bandido, velho. Queridos, o que significa... Ah, uma coisa importante. Vou brincar muito, vou falar muita besteira, e aí eu peço autorização. Se não der, eu vou fazer mesmo assim, porque quem tá aqui sou eu. Vocês não mandem em mim. A gente vai falar sobre motivação, mas antes... Eu vi uma definição interessante sobre sucesso que eu gostei muito. Para vocês, o que é sucesso? O que é sucesso? O que é? Não sabe, né? É intangível, né? Como é que eu vou conceituar sucesso? Eu achei um conceito bem interessante. Sucesso é você alcançar aquilo que você quer. Então, se eu quero ser promovido e eu fui promovido, top, eu obtive sucesso. Se eu quero emagrecer e eu alcancei esse objetivo, top. Se eu quero mudar de área, não necessariamente ser promovido, mas mudar de área onde eu trabalho e eu consegui, eu fui bem sucedido. E felicidade é a gente querer aquilo que a gente tem. Isso é muito fera. Principalmente porque hoje, meu celularzinho tá ali gravando, hoje a gente fica naquele loop infinito das redes sociais
E acaba que a gente se compara demais com a vida dos outros, né? A gente olha aquela blogueira lá o dia inteiro só postando coisa bonita, os beição de maribondo assim, toda botocada, barriga, passa o dia inteiro na academia e tudo, e a gente fala, nossa, eu não consigo nem malhar. Tava conversando com a Evelyn um pouquinho antes de começar, e ela, menino, eu acordo cedo demais, tem 2 anos que eu tô pagando academia, mas tá uma loucura pra ir pra academia, minha rotina tá louca. E às vezes a gente se compara com uma pessoa que passa em casa o dia inteiro, e a gente passa a querer, e não tem nada de errado, a gente querer algo muito além do que a gente tem. Mas se a gente não for grato, e se a gente não quiser o que nós temos hoje, aí a gente está sendo, de certa forma, infeliz de acordo com esse conceito. Então, queridos, vamos avançar. Eu, como disse, eu vou trazer alguns pontos aqui sobre a minha vida, e eu espero que esse testemunho, esse depoimento, essa palestra, ela possa incentivar vocês a olhar e falar assim, caraca, se o Breno conseguiu, velho, eu vou estar em alguns dessas etapas, eu vou trazer 4 etapas, vocês vão estar em algumas dessas etapas, e isso daqui é para trazer motivação, para você falar, cara, é fato de eu conseguir. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. De novo, eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Daqui a pouco chega o momento de dízimos e ofertas. Queridos, então, primeiro ponto é o ponto do inconsciente. Ali em 2011, 2012, eu não lembro exatamente quando, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal. Comecei a ler, comecei a buscar, fiz um curso, eu tinha um amigo que era um mentor na época, e ele vivia falando, Brenão, faz. Eu falei, que diabo que esse cara tá me convencendo? Será que é rinodê esses negócios, nessas reuniões que a galera quer encher o saco? E eu fui, eu comecei a me apaixonar pelo processo. Só que antes de eu iniciar essa mudança, eu estava nessa etapa, que é a etapa de inconsciente. Antes de vocês ficarem lendo curiosos, vocês acreditam que acontecia comigo, mas eu acho que não acontece muito aqui. Olhando para essas caras bonitinhas, tem gente de olhinho claro, moreno, negão bonito, cabo ali grande, rapaz, tem gente de tudo que é jeito aqui. E eu acho, eu tenho quase certeza, que vocês não fazem o que eu fazia. Bora ver? Bora ver. Primeiro ponto, quando eu era inconsciente da necessidade de mudança e talvez até de pleitear novos passos e degraus, eu era um idiota, bem assim por dizer. Era demais. Eu, male, fazia o que tinha que fazer. Male. Ah, tem que, por exemplo, eu trabalhei nessa época exatamente, trabalhei por quase 10 anos no Banco Santander. E aí era para visitar algumas empresas, fazer prospecção fria, que é você chegar na empresa, oi, tudo bem, eu sou Breno do Banco Santander, gerente de contas PJ, tudo bem, eu gostaria de te fazer um convite, e falar e ofertar e tentar pegar aquela conta e abrir. E aí, cara, dá um trabalho, né? A gente tem que romper um monte de coisa pra gente chegar na cara e na coragem e alguma pessoa falar assim, não, obrigado, hoje não. Não, o dono não tá aqui. E é a pessoa que é a dona, e ela falar que não tá. Então você precisa desenvolver algumas habilidades e quando eu era inconsciente nesta etapa, eu nem queria, eu nem sabia que precisava desenvolver. Então, se era para visitar 10 empresas por dia, eu visitava 10 empresas por dia. No máximo 10 empresas por dia. Eu era o cara que male fazia o que tinha que ser feito. E quando fazia, eu fazia o trabalho nas coxas. A gente tinha uma parte administrativa lá no banco, em que precisávamos formular, né, o processo de abertura de conta, pega os documentos e tudo, e vez por outra, quase sempre, os meus processos voltavam, porque estava faltando, ou seja, tinha um checklist e eu não cumpria. Vocês acreditam nisso? Que tem gente que tem um protocolo, que tem checklist e as pessoas não fazem. Eu sei que aqui não acontece isso, óbvio que não. Senão vocês não estariam aqui. Eu era o cara que fazia só o que dava e como dava. É só se der. Tipo assim, se o santo tá virado pro meu lado, eu faço. Se não tá, acordou com a pazinha meia virada, vai se lascar todo mundo. Ninguém manda em mim, eu faço só se eu quiser. Qualquer coincidência é mera semelhança, tá? Então vamos lá. Aliás, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não me preocupava com os outros, eu não ligava para feedbacks. Eu não estava nem aí. Lá na agência era assim, segmento pessoa jurídica, que eu era, e segmento pessoa física. Existia uma somatória, por exemplo, tinha que vender seguros. A minha meta era 5 mil de seguros. A meta da pessoa física era 10 mil. A meta da agência era 30 mil. Uai, 5 com 10, 15. A diferença, a gente precisava fazer algo a mais para entregar o da agência. E como eu não estava muito preocupado com os outros, se eu entreguei o meu, se eu não entreguei, estou nem aí para a agência.
Brenão, pô, fulano de tal na PF tá, na pessoa física, tá de atestado, preciso que você cubra. Ah, chefe, vai dar não, tem muita coisa para fazer. Tava nem aí pros outros. E anualmente a gente fazia o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. E aí eu sempre tava na média. Eram 1.000 gerentes a nível Brasil e eu tava ali 300, 400, 500, às vezes subia um pouquinho, mas eu sempre tava na média. E não tem problema se você quer ser um idiota. Digo, se você quer ficar na média. Se você quer ficar fazendo as coisas meia boca. Existe uma frase que ali no final eu vou falar, mas eu já vou antecipar logo. Essa frase é, depois que você viu algumas coisas, você não vai mais desver essas coisas, não tem como. Então depois que vocês ficaram sabendo de algumas coisas que nós conversamos aqui, hoje e agora, não tem como vocês desverem. Então vai ser uma escolha intencional você continuar sendo ou medíocre ou idiota, você escolhe o que você é. Ou quer não, porque isso não diz sobre a sua identidade. Isso diz sobre quem você tem sido. Existe uma grande diferença. Beleza. Aí depois desse estágio, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, tem o estágio do consciente. Que basicamente é a gente começar a prestar atenção que algumas coisas podem mudar. Eu quero alguns objetivos, eu quero algumas coisas diferentes. Eu lembro que nessa ocasião, nessa época, eu trabalhava, eu ganhava, eu não lembro exatamente, eu acho que era uns 2, 3 mil reais lá na época do banco. E aí chegou um cara que ganhava a mesma quantidade, mesmo salário. E o nome dele era Felipe. Era não, né? Tomara que ainda seja. Tá na moda mudar de nome, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Felipe, pouco mais novo que eu, e o cara, eu tinha um Paliozinho, 1.8R na época, eu me achava o playboy, coisa mais linda do mundo, vermelhinho, bonitinho demais, e o Felipe tinha um Bravo. Nossa, o Bravo era a máquina do momento. Eu morava em Taguatinga Norte e o Felipe morava na Asa Norte. Eu viajava para Caldas Novas e o Felipe para Nova York. Falei, esse vagabundo tá mexendo com droga ou eu que não sei mexer com dinheiro direito? E era mais sobre mim do que sobre ele. Então eu passei a tomar consciência de alguns resultados. Caraca, o Felipe ganha o mesmo tanto que eu e ele tá conseguindo fazer chover com 2, 3 mil reais? Mas rapaz, que loucura é essa? Eu comecei a perceber que os meus resultados, comecei a tomar consciência, né, que os meus resultados não estavam tão massa. E à medida que eu comecei a ler e estudar, isso começou a me incomodar. Sabe, quando você sabe que você está dando migué de ir para academia, chega cansado do trabalho, e aí fala, ai, nossa, cheguei tão cansada hoje. Nossa, trabalhei 12 horas por dia hoje. Eu mereço um Netflix e uma pizza. A gente merece demais. Só que será que a nossa voz interior, o nosso diálogo interno, não está dando um comando para a gente fazer outra coisa? E se a gente insiste em abafar esse diálogo interno, em algum momento ele se cala ou perde força. Cuidado. Cuidado com o que você está ensinando para você mesmo todos os dias. E aí eu comecei a fazer um pouco diferente. Era para visitar 10 empresas, eu visitava 3, 4, 5, às vezes até visitava 10. Mas eu ainda não me preocupava muito com o resultado da agência, nem ligava muito para os feedbacks. Me incomodava um pouco mais os feedbacks. E aqui eu quero trazer um negócio, deixa eu ver se o Cleiton está aqui, já foi embora. Era hora de eu elogiá-lo. Muito boa a palestra dele, assisti um pouco ontem, assisti um pouco hoje. E meus amigos, ali embaixo eu coloquei bem pequenininho para vocês não lerem. Está escrito assim: escolher continuar a ser um idiota diz apenas sobre você. Faz assim comigo. Não, já veio aqui e faz. 1, 2, 3 e... Ah, vai todo mundo, gente. Vai. É tão legal estar aqui na frente e ver vocês participarem. 1, 2, 3 e... Muito bem. Então, meus amores, essa parte aqui eu quero trazer uma consciência muito forte para vocês. Vocês não estão trabalhando para Evelyn, com 2 L's e I. Vocês não estão trabalhando para o Bernardo, para a Bárbara. Vocês não estão trabalhando para a Jéssica. Vocês estão trabalhando para a população. E a nossa população, eu recebi um feedback da minha esposa ontem, que eu fui bem extremista falando sobre a população. Mas é uma população carente. É uma galera que, honestamente, em grande maioria, se tivesse condição, eles estariam no Death Star, ao invés de estar na UPA. Concorda comigo? Então, às vezes, a gente está sendo idiota, a gente está sendo negligente, a gente está sendo medíocre com eles,
Pô, e não é justo, velho. É uma galera que depende da gente. Vocês entendem isso? Vocês entendem a importância? Só que antes deles, vocês estão sendo idiota com vocês. E tem um negócio chato demais que é, todos os dias a gente está ensinando para o nosso cérebro como ele deve agir. Talvez você esteja aí há 10, 20, 30, 40 anos ensinando o seu cérebro a ser medíocre. E aí demora para a gente começar um processo de colheita. Demora a gente iniciar uma mudança e começar a colher os resultados. E esse é o desafio. As pessoas muitas vezes não estão dispostas a passar pelo processo. Cara, eu falo muito de emagrecimento. Passar pelo processo de emagrecimento. Ou um negócio chato, difícil da miséria. Parece que a gente faz 30 anos, né? E o metabolismo, ó, aí faz 40, caraca, montanha-russa, ladeira abaixo. E aí a gente tem que consumir menos caloria, fazer mais atividade física para se manter lindos e esbeltos. E nem sempre a gente consegue. Porque na terça-feira, eu moro em Águas Claras, na Bonapan, a pizza é R$ 39,90. Da terça-feira, falo, Jesus amado, a gente chega da escolinha, certeza que hoje o Lucas e a Alice vão falar, papai, hoje é dia de pizza. Eu falo, arreda-te de mim, Satanás. Não me atrapalha. Então, meus amores, seguindo aqui, um próximo estágio é... Aliás, primeiro estágio, eu estou inconsciente de que eu preciso mudar, eu nem sei que eu estou sendo um idiota. Agora, alguns já sabem, já estão conscientes que é a segunda etapa. Terceira etapa é um processo de decisão. Não adianta, ali no Dia Mundial da Mentira, 31 de dezembro ou 1º de janeiro, que a gente faz um monte de promessa, né? E certeza que um monte de promessa que você fez, você nem lembra mais. Ah, esse ano ninguém me segura. Esse ano eu vou ficar rica, ficar rico, vou meter o louco. E aí a gente tá dia 4 de março e você nem lembra mais o que você prometeu, o que você colocou de meta, as promessas que você fez para você. Por quê? Pergunta para mim, Breno, por quê? 1, 2, 3 e... Por quê? Vamos, todos unidos, no mesmo espírito, falando, Breno, por quê? 1, 2, 3 e... Breno, por quê? Eu vou falar para vocês, porque a gente não tomou uma decisão. Honestamente, a gente fala que quer, mas muitas vezes a gente não decidiu fazer a parada acontecer. Concorda comigo que tem uma grande diferença? Querer emagrecer, todo mundo quer, mas tomar a decisão de acordar 3, 4, 5 horas da manhã, tá lá, imagina, você é casado, João? Tá lá com a esposa? Top. Esposinha lá, quentinha, uma delícia, dormindo de conchinha. Nossa, aí o celular desperta. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã, eu vou correr 10 km. Corre, João, ou não? Na academia. Na academia? É outra pegada. Corre da academia ou na academia? Dos dois, né? Top. Eu sou desse daí também. E aí o celular desperta 5 horas da manhã. E o João fala, ai Deus, tá tão gostoso aqui. E aí se ele não tiver tomado uma decisão de verdade, ele vai permanecer no quentinho. E esse quentinho chama zona de conforto. E é gostoso demais a gente estar na zona de conforto, a gente chegar em casa, a gente ligar o Netflix, a gente comer besteira, abrir um potinho de Nutella, a gente fazer o que a gente está acostumado a fazer. Só que muitas vezes a nossa zona de conforto, ela é desconfortável, porque é um lugar que a gente honestamente não quer estar. A gente gostaria de estar um passo adiante, um nível acima. E para isso a gente precisa tomar uma decisão. Repita comigo, decisão. Decisão. Com mais fé, decisão. Decisão. Agora com mais vontade, decisão. Decisão. Vocês são muito obedientes, parabéns, gente. Para tomar uma decisão, queridos, a gente precisa ter motivos suficientes para a gente poder agir. Se a gente não tiver um motivo, alguém lembra o nome dessa palestra? É uma palestra de motivação, mas é... Não, gente, o nome. Isso aqui é o quê? Um high five. O que você fala pro coleguinha quando faz um high five? Caraca, vocês são demais, gente. Eles são, meu Deus. Vira pro coleguinha do lado e fala, você pode mais. Você pode mais. Top demais. Povo lerdo, meu Deus do céu. Ave Maria. Bora, gente. Presta atenção aqui. Vocês são muito bobo. Então a gente precisa de motivos. Se a gente não tiver motivos, motivação é o contexto da palestra. Se a gente não tiver motivos para agir, se o João não tiver um motivo muito mais forte do que ir para a academia, aliás, de ir para a academia, do que ficar em casa agarradinho com a mulher dele, qual é o nome da sua mulher, João? Catarina. Como? Catarina. Catarine.
se ele não tiver um motivo muito mais forte de ficar grudado, cheirando a nuquinha dela, dando aquela velha roçada nela, eita, é bom demais, gente. Rapaz, ele não vai pra academia, velho. Pode ficar em paz, não vai. Se o motivo dele não for forte o suficiente, ele não vai. E aí os nossos motivos, quando a gente toma consciência, a gente começa a mudar. A gente passa para olhar para o estado que estamos e a gente olha para o estado que a gente quer estar. Isso no coaching chama estado atual, estado desejado. Se você não tiver força suficiente, motivo forte o suficiente para sair de ponto A, e ir para o ponto B, não vai. Ou você até vai para academia 2, 3 dias na semana e dá na quinta-feira. Ai, já que eu acordei nossa, o celular despertou, eu nem vi. Então hoje eu não vou para academia. Já que eu não vou hoje, segunda-feira eu começo. Mas é quinta, e amanhã, sexta, sábado, domingo? Não, segunda-feira eu começo. E aí a gente acaba perdendo o foco do nosso motivo e começa a ceder para as nossas desculpas. Os nossos discursos e as nossas desculpas, se elas forem mais fortes que os motivos, a gente não age. Quais são os seus motivos? E aí a gente não deveria ser tão egoísta de olhar para os motivos de sermos melhores, única e exclusivamente pensando em nós. Em alguns momentos a gente vai ter que pensar no chefe, em alguns momentos, você acredita que a gente vai ter que pensar em quem a gente presta serviço? A população, no caso. Você acredita que eles não têm dinheiro para poder ir para um Anchieta? Eu ia fazer uma piada, não vou fazer. Vocês já sabem, né, o que eu ia falar. De ir pro Death Star, de ir pro, sei lá, o Santa Marta, Santa Lúcia. Então, às vezes, é por eles. Não é todo dia que eu saio de casa super animado para ir dar um treinamento. Às vezes eu acordo e falo assim, nossa, o cliente podia tanto mandar uma mensagem e falar assim, Breno, vamos reagendar. E aí, às vezes, eu vou sem vontade. Mas ser constante diz muito mais sobre sermos disciplinados, e disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem querer. E aí, assim, eu me torno constante. A motivação é eu ter motivos. Mas concorda comigo que tem dia que eu tô, eu vou dominar o mundo, tipo, amanhã de manhã eu vou viajar. Como é que você vai dormir? Não, você não dorme. Você fica louco dentro da roupa. Meu Deus, eu vou tirar foto e as roupas, e pega e bota todas as roupas na mala. Só que não é todo dia que a gente acorda daquele jeito. Tem dia que eu acordo super tem dia que eu preciso colocar o fone e falar, deixa de ser idiota e muda esse estado emocional. Tu já sabe como mudar. Tem dia que eu não mudo, mesmo sabendo que eu posso mudar e conhecendo as ferramentas. Então a motivação, ela oscila. E a motivação é muito mais interna do que externa. Não tem como a Evelyn todos os dias ficar falando, Breno, vamos lá, você consegue. Breno, você pode mais. Não dá para ser assim. Se a gente não tiver motivos internos, a gente não age. E os elementos externos, motivacionais, eles são agregadores. Quem está comigo, diga eu. Vira pro coleguinha do lado, faz um high five e diga o quê? Você faz mais. Top, caraca! E aí eu falei sobre consistência, né, meus amores? Aqui a gente está no terceiro pilar, na terceira etapa, que é, eu já estou consciente, eu já tomei uma decisão, só que a treta, velho, olha isso daqui é muito importante. A treta, concorda comigo que quando eu começo a plantar algumas coisas, em um determinado momento eu vou começar a colher, certo? Top. Eita, tá ruim, moça, a palestra? Não, tá legal. Tá ótima? Ela disse assim, não, tá ótima. Vou focar em quem tá rindo. Quando a gente começa a plantar algumas coisas, em um determinado momento a gente começa a colher. Só que a treta, repita comigo, treta. Treta, velho. A treta é eu começar a plantar diferente, colhendo as buchas das merda que eu fiz. Acontece de vez em quando no casamento. Acredito que já aconteceu comigo. Quando eu casei, eu dei esse mesmo exemplo ontem. Quando eu casei, cara, nunca liguei tanto assim para aniversário. E a Maria, o aniversário, assim, o aniversário dela é 13 de maio. Em janeiro ela, eita, falta 120 dias pro meu aniversário. Eu falo, deixa de ser louca, garota. E aí, tem 6 anos que a gente tá casado. Primeiro ano, meu aniversário, não sei o quê. E eu, nossa, amor, parabéns. Aí terminou o dia, nossa senhora, guerra, de verdade, tem que chamar pastor e fazer uma intervenção. E o pastor chega lá, eu benzo você, misericórdia. Por quê? Porque eu não estava fazendo algo que era importante para ela. E foi assim, eu demorei um pouco a aprender, talvez. Foi assim nos 3 primeiros anos do casamento. E aí eu decidi colher algo diferente, para isso
eu precisei agir diferente. Só que esse exemplo foi mais rápido. Foi só uma mudança no dia do aniversário, deu, nossa, amor, parabéns, tá aqui um buquê de flores, vamos sair para jantar? Vamos. Ai, meu Deus, passa no crédito, não tem dinheiro, eita, Jesus. Aí compra um presente, e beleza. E, caraca, fazer algo que é importante para a pessoa, que não é importante para você, é um esforço. Para mim é chato demais, e ainda é. E tá chegando aí, mês que vem. Não, no outro. Beleza. Portanto, queridos, o desafio é a gente continuar, ou seja, ser consistentes no novo padrão de comportamento, ainda colhendo resultados negativos, insatisfatórios, indesejados de plantios errados que talvez a gente fez. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente precisa manter a consistência. Exemplo claro disso. Vou para a academia, e aí agora contratei uma Nutri, e aí eu vou para a academia, e agora eu vou correr na academia, todos os dias. Igual o meu gatinho, João. Meu gatinho, respeitem. E aí eu corro na academia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira eu subo na balança, 1 quilo a mais. Falo, uai, será que é o Satanás? Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí, é ruim a gente fazer um esforço sem ver o resultado. E a academia às vezes demora. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. 2 meses para começar a ver um resultado. Não é que você vai perder 10 quilos em 2 meses. Depende, né? Se você tomar um monjarozinho aí, ok. Mas e não tem nada de errado. Desde que seja acompanhado, tudo certinho, né? Mas você passar por um processo é difícil, velho. É difícil. Então o que eu quero trazer para vocês é, em qual etapa você está? No mínimo, você está na etapa do consciente. Porque eu já trouxe luz a alguns problemas que podem ocorrer diariamente, que certamente ocorrem. Ainda eu tendo consciência, ocorre muito comigo. Ainda eu ensinando sobre isso, tem dia que eu faço, fazer só mais ou menos. Tá tudo bem. Depois disso, eu preciso tomar uma decisão. E a partir da decisão, ser consistente até o momento da colheita. Não é fazer para dar certo. Porque se der errado, poxa, deu errado. É fazer até dar certo. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Vocês estão muito comportadinhos. Portanto, queridos, os seus migués já era. Sabe o que é migué? Que hoje eu, nossa, honestamente, hoje eu não estou muito legal. Eu acordei segunda-feira e terça-feira com a garganta lascada. Acordando, fazendo gargarejo com vinagre, sal e água morna para vir dar a palestra. Ontem a gente gravou, 6 horas de curso e aí eu precisava de gravar mais. Eu falei, vou preservar a minha garganta para não ficar igual Zezé de Camargo, amanhã no treinamento. Então, precisei tomar cuidado. Mas isso não poderia ser um migué? Falar, Jéssica, desculpa, acordei com a garganta não muito boa. Nossa, você acredita, Jéssica, que o Lucas não dormiu a noite toda? Eu estou muito cansado. Arruma outro palestrante. O diabo que carregue. Os seus migués já eram. Viu o que você viu aqui até agora, e ainda o que está por vir, porque não está acabando, não dá mais para desver. E aí, meus queridos, essas, em resumo, são as 3 etapas. Inconsciente de algo, depois eu me torno consciente desse algo, e por fim, eu preciso tomar uma decisão para que algo mude de forma consistente. Se eu não fizer isso de forma consistente, o negócio não vai. E existem 2 formas, repita comigo, 2 formas. Só quem está vivo, 2 formas. Vira pro seu coleguinha do lado, dá um high five e fala, 2 formas. 2 formas. Top! Nossa, gente, que desânimo é esse? Não, com um pouco mais de vontade, sem bater, sem agredir o coleguinha, com mais vontade, fala assim, 2 formas! Aí, seus loucos! Queridos, olha só, o cérebro, ele vai agir em direção a uma mudança por 2 razões. Repita comigo, 2 razões. Em busca do desejo ou para fugir de uma dor. Ou seja, de acordo com o desejo ou de acordo com o medo de algo. Se eu quero mudar, a exemplo, o meu salário, ou se eu quero mudar um comportamento que está me gerando algo insatisfatório, ou eu estou de olho, eu vou ser indelicado. Posso ser indelicado? Digam sim. Vou ser indelicado. Ou você está de olho na cenourinha da frente, cara, esse é o meu objetivo, é isso que eu quero, moleque, seja o que Deus quiser, meu irmão, isso aqui vai ser a melhor coisa da minha vida, ou você está fugindo da cenourinha de trás, que é uma brita,
que é alguma coisa que está te incomodando. Ah, eu não aguento mais pagar o cartão de crédito no mínimo. Meu Deus, eu tenho que mudar minha vida, não aguento mais. Chega no dia 20, o salário já acabou e eu só recebo no dia 10 do outro mês. Ou você está fugindo de algo, ou você está buscando algo. Essas são as razões. E aí eu quero, meus amores, que vocês anotem, ou num papelzinho, ou num bloco de notas, ou vocês só mentalizem aí, por 1 minuto como uma atividade, qual é o objetivo que você quer para esse ano? Não é possível que tu vai começar esse ano, a gente ainda está em março, ainda temos 10 meses pela frente. Não é possível que tu vai começar esse ano e terminar da mesma forma. Não vai conquistar nada. Não vai fazer nada diferente no trabalho, não vai dar um passo, não vai evoluir, não vai ler um livro, não vai emagrecer 1 quilo, não vai ganhar 1 quilo de massa, não vai fazer nada de útil. Vai fazer uma viagem, não vai proporcionar nada para ninguém, não vai viver uma experiência. Que vida insossa é essa? Então pensa em um objetivo que você quer para esse ano. 10 segundos, pensa em um objetivo, só enquanto eu bebo uma água. Top! Agora no coaching, queridos, algumas pessoas falam, coach é tudo charlatão, coach não sei o quê. Cara, coach é uma ferramenta topíssima para acelerar resultados. Lembra que eu falei que eu e a esposa somos sócios? Então, a gente começou o método Vender através das ferramentas de coach que eu aplicava na Maria. A bicha é um foguete, velho. A cabeça pensa, caraca, eu tenho ideia. Eu pensei, calma, vamos canalizar essa energia em direção a um único objetivo. E aí a gente arrochou o nó e hoje a gente tem uma empresa que fatura razoavelmente bem. 5 milhões de reais por mês apenas, queridos. É pouco? É só o começo? Mas dá para começar. Mas hoje a gente vive muito melhor do que a gente vivia há 5 anos atrás. Por conta dessas estratégias do coach que eu estou trazendo para vocês. Está tudo implícito aqui. Primeiro passo, vocês definiram o objetivo que vocês querem. Segundo passo é, qual é o motivo de você querer o que você falou que você quer? Por que isso daí é importante para você? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais, eu quero mudar, eu quero viajar. Por que isso é importante para você? Pensa em um motivo. Qual é a cenourinha da frente? Em resumo. No coach a gente chama de alavanca de prazer, que é você se transportar para o futuro e imaginar como vai ser o meu dia a dia, a minha rotina, com esse novo resultado, com esse novo corpo, com esse novo salário. É solteiro? Com um casamento? Tá casado? Quer separar? Não, não separa. Qual vai ser a sua vida? Como vai ser a sua vida? De que forma que ela vai estar mais atrativa e agradável? Daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, ao passo que você alcança esse objetivo. Se você não tiver clareza de, caraca, vai ser muito melhor do que hoje, você não vai agir. E do ladinho da alavanca de prazer tem a alavanca de dor, que é a cenourinha de trás. O que de pior pode acontecer se você continuar do mesmo jeito, tendo os mesmos comportamentos, continuar sendo um idiota, fala mal do chefe, reclama, fala, esses pacientes velho do satanás. Qual o pior cenário que pode acontecer? Daqui a 5, 20 anos, como é que vai estar a sua vida? Se você continuar exatamente como está, tendo os mesmos comportamentos. Essa é a alavanca de dor. Putz, se eu continuar assim não tá legal. E essa metodologia, essas simples 3 perguntas, você pode aplicar para tudo na sua vida. Quero emagrecer. Qual é a minha alavanca de dor e minha alavanca de prazer? Qual é o meu objetivo específico? Quero ser promovido. Por que eu quero ser promovido? Qual a minha alavanca de prazer? O que de pior pode acontecer? Ou seja, eu estou trazendo consciência para que eu parta para um processo de decisão para realmente mudar. Tá fazendo sentido? Sim ou sim? Não tem outra opção, né? Agora, por fim, queridos, para a gente caminhar para o fim, aqui eu trago 3 passos e a Bárbara falou algo muito legal. E ali na primeira casinha está escrito pertencer. Pertencer, tem um livro, eu citei ontem também, que meu Deus, O Segredo da Mente Milionária. E ele tem uma frasezinha que é a frase mais desconfortável do mundo, mas que é muito verdadeira, que é: assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você é mais ou menos no trabalho, naturalmente você vai ser mais ou menos em casa, mais ou menos na academia, mais ou menos com as finanças, mais ou menos com os filhos, mais ou menos com os amigos, mais ou menos com a espiritualidade. Isso é o livro que fala. E esse camarada tem um potencialzinho, viu? Porque esse livro, ele é um absurdo.
Então, sobre pertencermos, diz muito mais sobre como temos sido em relação ao nosso ambiente de trabalho. Como é que você tem sido, pelo amor de Deus? Será que você tem vestido a camisa? A Bárbara falou um negócio muito legal ontem, eu tentei lembrar, mas eu acabei esquecendo. E hoje eu não vou esquecer. Posso ouvir um amém? Amém, amém, igreja. Ela falou sobre dor de dono. Cara, isso é muito sério, velho. Dor de dono é a gente vestir a camisa. É a gente olhar para o negócio e vocês estão empreendendo em um negócio, atendendo um cliente. Exatamente o que o método Vender ensina. Os funcionários estão empreendendo numa clínica, numa construtora, numa loja de carro, seja lá onde for, numa loja de roupa. E se eles não têm dor de dono, eles vão trabalhar como? Mais ou menos. Mais ou menos. Eles vão fazer o mínimo. Agora, se eu visto a camisa da parada, mas eu não me identifico muito com minha chefe. É sobre você, criatura do Apocalipse. É sobre você. Não é sobre a Bárbara, não é sobre a Evelyn, Bernardo, Cleiton, não é sobre ninguém. É sobre você. Então, assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E aqui eu quero trazer uma sugestão. Vista a camisa. Tenha DDD, dor de dono, de verdade. Faça por você. Não quer fazer pelos chefes, nem pela população? Seja egoísta, faça por você. Tá tudo bem. É melhor fazer por você do que não fazer por ninguém. Beleza? Segundo ponto, tenha clareza na sua rotina de quais são as metas e objetivos da companhia. Ou do órgão, sei lá, como que chama? Empresa, órgão? Chama de quê? O IGE. Instituto. IGS, instituto. Faz sentido demais. Parabéns. Tenha clareza na sua rotina, meus amores, do que você precisa entregar. Breno, eu não tenho meta de números. O método Vender, a gente ensina vendas naturalmente, quantidade de vendas reflete em faturamento. É muito tangível, né? Se eu vendi 10 Botox, eu tenho um faturamento de 5 mil. Se o Botox for R$500, top. Agora, na rotina de vocês, o que precisa estar na rotina de vocês? Qual é o checklist? Cara, eu ouvi uma vez em um treinamento, em que eu estava participando do treinamento, o cara falou, a nossa vida é um checklist. Falei, bicho, é muito verdade isso. A academia, aliás, a área, o pilar da nossa vida, temos vários pilares. O pilar da saúde, você precisa cumprir um checklist para você alcançar o objetivo. Quer ganhar massa? Aumenta aí, carboidrato, proteína, malha mais pesado, você vai alcançar. Quer emagrecer? Reduz carboidrato, faz não sei o que, você vai alcançar. Quer ganhar mais dinheiro? Aprende alguma habilidade nova, desenvolve uma nova habilidade, sei lá o que você precisa desenvolver, que naturalmente você vai estar no próximo passo. Se eu estou aqui como subordinado da Evelyn e ela é a chefe e eu quero não necessariamente o lugar dela, ou se ela for promovida, ela vai ser promovida no final do ano, eu quero o lugar dela. O que ela tem de habilidade, de pré-requisitos que eu preciso desenvolver? Metas e objetivos. Se você não tiver clareza, você vai passar pela vida igual um Zé Lelé. Só vivendo. Só vivendo. E aí tem um livro muito legal que eu também citei ontem, chamado Mais Esperto que o Diabo. E nesse livro, o autor Napoleon Hill, supostamente, eu não sei se de verdade, ele entrevistou o próprio diabo. E ele falou assim, prezado senhor diabo, enter, por que o senhor enxerga que só algumas pessoas têm sucesso no mundo e outras não? Sabe o que o diabo respondeu? Não sabe, né? Quem leu o livro? Ninguém, né? Só eu. Já leu o livro? Sabe o que ele respondeu? Não lembra? Você não leu o livro, mulher? Tô brincando, coração. Eu também esqueci mais dos livros. Fala pra mim, Breno, o que ele falou? 1, 2, 3 e... Breno, o que ele falou? Eu vou falar pra vocês. Ele falou que apenas 2% da população mundial tem sucesso porque eles não são alienados. Eles pensam por si só. O que é ser alienado? É assim, eu acordo e eu sobrevivo. As coisas vão acontecendo e eu tô igual uma marmota ali, cara... As coisas estão acontecendo, eu não estou sendo intencional em nada, tem que mudar alguma coisa. Mudou, seja o que Deus quiser, Deus proverá. Deus proverá o quê, rapaz? Eu sou cristão, eu sei que Deus faz a parte dele. Mas tu não faz a tua, Deus vai olhar e vai falar, vai ficar aí, filho. Honestamente, vai ficar aí. Então, deixe de ser um alienado, caso você se enquadre nesse perfil, e passe a ser uma pessoa que pensa por si só, que é estratégica, que tem metas e objetivos, que tem clareza do seu checklist diário em cada uma das áreas da vida. E agora você não vai virar o giraia e vai pegar a área espiritual, emocional, casamento, saúde, financeiro, você vai pegar 11 áreas da vida, agora eu vou mudar tudo. Não.
Talvez você consiga mudar uma ou duas. Eu sugiro que a primeira seja profissional. Qual é o checklist do profissional que você precisa fazer para estar um nível acima? Por você, pela população, pelos seus. Daqui a pouco a gente vai falar de seus motivos e pelos chefes. Cultura. Cultura é algo que vem de cima para baixo. De cima para baixo, geralmente. Mas não adianta a Bárbara e os demais líderes tentarem implementar uma cultura de excelência, de cumprir o protocolo, da gente reduzir, da gente mudar. Reduzir pode soar estranho, mas da gente mudar esse resultado de 5 mortes por minuto. O que a gente precisa fazer? Tá pingando aí? Uma barata! Come ela, mulher. A rocha. Dá uma fritadinha, ó. Não, eu tô de jejum até meio-dia, não posso. Qual é o seu checklist, queridos? Para que você ajude a implementar uma nova cultura. Uma cultura de excelência. E por fim, qual é o seu motivo? Viver. Se ela passar por aí, nós pisamos nela. Morreu já? Pronto, paz, tá tudo tranquilo. Mulheres, calma. Eu tenho um nojo de barata, misericórdia. Qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo? E aqui a gente entra em alguns possíveis motivos. O que te faria fazer aquilo que você fala que quer fazer? É a sua família? São os seus filhos? É por honra pessoal? Meu irmão, eu vou fazer isso por mim. Por mim, é pela galera, pela população. É pelo seu futuro, é por grana. E não tem nada de errado ganhar muito dinheiro. Por muito tempo eu achei que era errado ganhar muito dinheiro. Não tem nada de errado. Quanto mais dinheiro a gente tem, aliás, desde que o dinheiro não pare na gente e a gente passe a transbordar. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente sai da posição de necessitado e passa para a posição de ajudador. Se você quer o dinheiro só para você, só para ser egoísta e para o dinheiro parar em você, na minha visão, isso é muito errado. Agora, você tem muita grana para você ser um recurso para a sociedade, meu Deus do céu. Minha meta é faturamento de R$1 milhão por mês. Meu irmão, imagina quantas pessoas eu vou poder fazer uma palestra dessa daqui. Nossa senhora, velho. Imagina quantas pessoas vão poder ter um nível de consciência mais elevado. Imagina o estrago que a gente pode causar no Brasil trazendo conhecimentos como esse. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, quanto mais recurso eu tenho, mais possibilidade eu tenho de amplificar minha voz. Isso é muito nobre. E por fim, sobre crescimento. Sobre você estar sempre em constância. Nesse livro, O Segredo da Mente Milionária, ele também fala que se você não está crescendo, você está morrendo. Isso é muito verdade. Deixa eu ver se já é essa. Ó, eu quero fazer um combinado com vocês, igual eu fiz ontem, beleza? Lembra que a gente está no desafio dessa turma ser a mais animada do que a de ontem. Então eu quero ver de primeira se vocês vão ser mais animados do que a turma de ontem, tá bom? Eu vou falar assim, pessoal, estamos caminhando para o fim e vocês vão fazer o quê? Que bonitinho. Então vamos lá, eu quero ver muito ânimo, eu quero ver verdade, eu quero ver honestidade, eu quero ver uma voz muito alta, beleza? Pessoal, estamos já caminhando para o fim. Falsidade braba. Vocês estão doidos para almoçar, que eu sei. Queridos, eu gosto de terminar o treinamento trazendo algumas frases. A primeira delas é, a vida é muito curta para ser pequena. Um dia desses eu estava com 20 anos. Eu lembro no dia que chegou a minha CNH, eu já estava com o carro assim, ó, preparado já com um sonzinho de carro, Unozinho 94, tenho ele até hoje, sonzinho preparado, chegou a CNH, nossa, fui dominar o mundo. Bati o carro no primeiro dia. Satanás mesmo, viu, velho? Misericórdia. Mas um dia desses eu tinha 20 anos, 18 anos, 15 anos, e podem acreditar ou não, semana passada eu fiz 41 anos. Cara, passou assim, ó, pum! Passou assim, e daqui a pouco 60, daqui a pouco 80 anos, e daqui a pouco vou me recolher ao meu papai que já se foi. E aí, o que você fez na sua vida? Será que você, por comodismo e por tranquilidade, você optou por ter uma vida pequena, que parasse só em você? Ou você acreditou que, mesmo sendo mais fácil ter uma vida medíocre, eu escolho ser diferente? Eu escolho, sabe? É nesse momento aqui, galera, que eu gostaria de verdade que fizesse muito sentido essa palestra. Mas se nada do que eu falei fez sentido, e honestamente, eu sei que faz. Eu queria que nesse momento vocês sentissem um ciricutico assim dentro de vocês e falassem, caraca, velho, eu vou dominar o mundo. Sabe? De você sair daqui diferente.
de você falar assim, realmente, eu tô sendo um idiota. Eu lembro que uma vez, eu uso essa expressão, porque o meu querido, amado mentor e pastor, teve um dia que a gente sentou para ele me dar uma mentoria. Eu falei, Rodrigo, verdade, o que você acha que eu preciso fazer para poder mudar? Ele, deixa de ser idiota. Eu falei, rapaz, fala direito comigo, você me respeita. Ele, Brenão, deixa de ser idiota. Tá agindo igual um idiota. Tá falando que vai fazer as coisas e não faz. E me arrochou. E aquilo ali sacudiu. Então que hoje vocês possam deixar... Eu vou ser mais fofinho com vocês. Deixa de ser mediano. Cara, faz as coisas direito. Faz com excelência. Isso não é para Evelyn, essa musa, essa linda, essa gatinha. Nem pro João, meu gatinho sarado, delícia da academia. É sobre vocês, meus amores. É sobre vocês. Vocês entendem isso, velho? Caraca, isso é muito sério. E por fim, meus amores, você pode mais. Você pode muito mais. Tem um livro do Tony Robbins, que é o pai do coaching, que é Desperte o seu gigante interior. Existe um gigante interior e, honestamente, eu respeito muito quem não acredita em Deus, mas a neurociência tem buscado, tem descoberto? Está descobrindo algumas coisas. Está descobrindo algumas coisas que a Bíblia fala há 1000 anos. E Gênesis 1:26, com todo respeito a quem não acredita, mas é o livro mais lido da história. Deve ter alguma sabedoria nele. Leve assim caso você não acredite. Gênesis 1:26 diz que a gente é a imagem e semelhança de Deus que criou tudo com o falar. Haja luz, não sei o quê, e os animais e tal. E logo na sequência ele fale, e domine o homem sobre a terra, ou seja, os homens têm que dominar as mulheres. Mentira, não é isso, calma. Ou seja, nós precisamos dominar, a gente precisa reinar. Será que na sua vida hoje você está reinando? Ou você está vivendo uma vida marmota, medíocre, mediana? De verdade, você pode muito mais, você é imagem e semelhança de Deus, cara. A gente tem uns negócios muito loucos. Teve um vídeo que eu fiz em um treinamento que deu um pouquinho mais de visualização, não muito, mas um pouco mais, que eu falei assim, é sério que você não acredita muito no seu poder? O ser humano já pisou na Lua. Brother, é surreal imaginar um negócio desse. É surreal entender o avião voar e não cair, ou o navio flutuar e não afundar. É surreal o que nós podemos fazer se a gente se empenhar e decidir fazer. Meus amores, para a gente finalizar, eu quero pedir duas coisas. Primeiro, que a gente faça uma foto daqui a pouquinho, então a gente vai ficar em pé, o pessoal vai tirar uma foto nossa para a gente registrar. E segundo, eu quero pedir para vocês, para quem fizer sentido, é lógico, vou colocar o QR Code para poder seguir no Instagram daqui a pouquinho. Meu nome é Breno Rueda e eu espero de verdade que hoje tenha feito sentido essa palestra para você, que te gere algum nível de mudança e que você saia daqui incomodado e revoltado no melhor dos sentidos em ter decidido em ter uma vida melhor. Você pode, honestamente, muito mais. Nós estamos juntos e misturados. Palmas para vocês. Bora!